O objetivo da gente aqui hoje é ter um bate-papo com vocês sobre conscientização sobre arritmia e morte súbita. E hoje a gente está dando esse pontapé inicial para poder levar mais informações para a sociedade. Em 2021 eu sofri uma morte súbita, eu fui operada, fiz uma cirurgia, o Marcelo foi o médico que fez a cirurgia em mim, me acompanha. Frente a toda essa situação que eu vivi desde 2021, como esse mês é um mês de conscientização sobre arritmia e morte súbita, a gente pensou em criar uma estratégia de informar mais a sociedade, entender o que é uma arritmia, o que pode causar uma arritmia, quais são os fatores de risco, e assim a gente poder ajudar mais as pessoas com uma doença que às vezes ela é muito silenciosa, o paciente ele não tem uma informação muito rápida. Queria agradecer, Marcelo, você ter vindo e me ajudar nesse projeto, fazer parte desse processo de educação em saúde em Cachoeiro. Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos, e eu estou à sua disposição. O que é, Marcelo, uma arritmia? Arritmia é quando a gente tem distúrbios do ritmo cardíaco. Então, o ritmo está fora do ritmo normal, fora do compasso normal. A gente tem arritmias que alentecem o coração e tem arritmias que aceleram o coração. Então, se eu tiver num ritmo diferente, eu tenho uma arritmia cardíaca. Isso é comum? O paciente que sofre, que tem uma arritmia, ele consegue ter essa percepção? Eventualmente. Assim, o mais importante é a gente falar a respeito dos sintomas de arritmia. O sintoma mais comum é a palpitação. É a sensação do coração bater diferente. Mas não necessariamente a arritmia ela se manifesta por palpitação. Tem paciente que não percebe o coração bater diferente. Então, tem pacientes que se queixam de cansaço, tem pacientes que o modo desse paciente dormir, ele muda, ele ronca mais, a intolerância a determinados exercícios do dia a dia piora. Até nas atividades da vida diária? Até nas atividades de vida diária, e isso acaba sendo uma coisa comparativa. Isso é uma coisa muito interessante, porque até aquele momento, para desenvolver tal atividade, ele não sentia aquilo, ele não sentia cansaço, e a partir daquele momento ele sente cansaço para a mesma atividade. É claro que não é só a arritmia que causa isso, mas a arritmia faz parte do diagnóstico diferencial desse paciente. Mas o sintoma mais comum, sem dúvida, é a palpitação. O cansaço, a sensação de desmaio, o próprio desmaio, que tecnicamente a gente chama de síncope, né, que é a perda de consciência com a perda do tônus postural e queda. Então, esses sintomas podem ser sintomas relacionados às arritmias. E o que causa uma arritmia? Quais são os fatores de risco que podem levar uma pessoa a ter um quadro de arritmia? As arritmias elas podem nascer com as pessoas. Então a gente pode nascer com defeitos da parte elétrica do coração. Elas são as arritmias congênitas. Tem algumas arritmias que você desenvolve ao longo da vida. Isso pode acontecer por processos inflamatórios do coração, infecciosos, por exemplo, pelo próprio envelhecimento, né? Por condições relacionadas a doenças adquiridas. Então, por exemplo, quando a gente fala de doença de coronária, quando a gente fala dos fatores de risco cardiovascular, né, esses fatores de risco, hipertensão, diabetes, dislipidemia, quer dizer, problemas de colesterol e triglicerídeos, estresse, tabagismo, ingesta excessiva de álcool, uma higiene não adequada do sono, são fatores que podem levar a doenças cardiovasculares. Essas doenças podem levar a arritmias, mas esses fatores por si só podem levar às arritmias. E tem uma coisa que a gente não tem como controlar, que é o próprio processo de envelhecimento. O coração, assim como outros órgãos, envelhece e isso propicia o surgimento de arritmias. Então eu vou levar para o meu lado. Eu sofri uma morte súbita. Todos esses fatores de risco que você falou, eu não me enquadro, ou não me enquadrava naquele momento. A gente pode falar, Marcelo, que é uma doença silenciosa? Ou não? Ou eu já tenho... No meu caso, por exemplo, eu não tive ainda nenhum um sintoma específico, uma causa específica. A minha preocupação hoje é de tentar informar as pessoas que realmente aconteceu comigo, saudável, praticante de atividade física. É uma característica da arritmia? Isso pode acontecer mesmo com pessoas saudáveis?
pode, e na verdade a arritmia ela pode ser a primeira manifestação de uma doença. Entendi. Tá? Então a gente tem condições genéticas que proporcionam essas arritmias e que até aquele momento elas são condições assintomáticas, então o paciente ele não sabe que ele tem uma condição genética para isso, e que a parada cardíaca, a morte súbita, pode ser uma primeira manifestação daquilo. Entendi. E honestamente, a gente não tem ferramentas muito adequadas para poder identificar na população geral quem é aquele paciente, pescar na população aquele paciente que tem o maior ou menor risco de morte súbita. Entendi. Por exemplo, eu não teria como, se eu te conhecesse antes do evento, dizer para você, Cíntia, você é uma paciente com risco aumentado de morte súbita. É lógico que quando a gente pensa em arritmia cardíaca, a avaliação médica é importante e existe um divisor, existem alguns pontos que são importantes que devem ser levados em consideração. Por exemplo, a presença de fatores de risco de doença cardiovascular, a presença de doença cardíaca estrutural, ou seja, aquele paciente ele já tem um antecedente de doença cardíaca, e pessoas que têm uma história familiar de morte súbita. Então, isso também é extremamente importante. Então, eu acompanho, por exemplo, eu acompanho uma família que a mãe faleceu aos 29 anos, um irmão faleceu aos 27 anos, uma irmã faleceu aos 33 anos, e eu acompanho a outra irmã que ainda está viva e que foi submetida a um implante de um desfibrilador por ter uma condição genética para desenvolver determinado tipo de arritmia. Então, a avaliação médica ela se faz importante nesse sentido. Identificar fatores de risco que podem levar as pessoas a ter uma arritmia cardíaca. Genética é um ponto importante, então, como eu fiz no caso, teste genético, minha família fez alguns testes, e ali não teve nenhuma causa específica detectada. Mas a primeira coisa seria isso, procurar o médico, fazer esses exames, fazer uma análise familiar, e se eu tenho fatores de risco da minha vida, do meu estilo de vida. Isso seria o primeiro caminho, então. Sim. Para a gente cuidar desse coração e talvez evitar algum quadro mais grave com as arritmias. Para avaliação de algumas arritmias, não necessariamente a gente precisa do diagnóstico genético. Isso é importante. Tá. Quem faz a solicitação do exame genético é o profissional que está atendendo aquele paciente. Porque uma das preocupações que nós temos em relação à interpretação dos exames genéticos é, de fato, o que fazer com aquele tipo de informação. A gente sabe que o genoma humano ele não é totalmente estudado, ele não foi totalmente estudado, a gente não sabe efetivamente quais variações causam determinados, como a gente chama, fenótipos. Mas, assim, o fato de um exame genético ser negativo não quer dizer que aquela pessoa não tenha uma alteração genética. Aquela alteração simplesmente ela não foi vista até aquele momento nos genes que têm codificados para aquelas doenças cardíacas. Então não é para amanhã ninguém correr e fazer um teste genético. Não, definitivamente. Só no meu caso eu fiz porque eu tive um evento. Sim. Você fez uma mulher de 47 anos, a princípio sem fator, mas de risco cardiológico, mas que foi ressuscitada de uma parada cardíaca. Você foi atendida por 2 profissionais que viram você num ritmo de parada cardíaca, chamado fibrilação ventricular. Isso é um fato relevante, né? Você foi para uma avaliação primária, internada, obviamente, e na sua avaliação você passou por uma série de exames, eletrocardiograma, ecocardiograma, ressonância do coração, cateterismo, ou seja, você passou por uma avaliação extensa antes de ser sugerido o implante do desfibrilador, como uma prevenção de um possível outro evento, que é uma coisa que a gente tem que ser levado em consideração. Sim. A gente não sabe se isso pode acontecer de novo. Tanto é que a avaliação genética ela foi feita num segundo momento. Sim, isso. E aí fizemos a sua cirurgia, eu e Lisandro, e é o que eu falo, quando a gente está diante de uma situação dessa, a gente coloca o desfibrilador como uma prevenção, mas o que eu quero mesmo é que você
não use esse aparelho. Sim, nem eu. Mas a grande questão é, se você precisar usar, Sim. você tem esse aparelho de backup. Sim. Então, o fato do teu exame, por exemplo, genético ter sido negativo, num primeiro momento, tira a necessidade de investigação familiar, mas não tira a possibilidade de você ter uma síndrome genética causadora de arritmia e que ainda não está descrita ou que ainda não foi contemplada pelos exames atuais. Você foi agora no congresso da Sobrac, você apresentou um trabalho. Tem uma relação com esses temas que a gente está falando hoje? O trabalho ele foi baseado na utilização de uma medicação para poder desmascarar possíveis gatilhos de arritmias. Então, durante o laboratório de eletrofisiologia, nós infundimos determinados tipos de medicações, né, uma medicação que não tem aqui no Brasil, que a gente tem que mandar importar, e a partir daí, focos de arritmia se tornam mais excitáveis. Então, para nós que vamos trabalhar com esses focos, para poder fazer a ablação desses focos, ou seja, a cauterização desses pontos de arritmia, essa medicação nos facilita. Sim. Não é uma medicação de uso muito corriqueiro, e a proposta do trabalho foi essa, mostrar a utilização nesse contexto especificamente. Muitas pessoas me perguntam, Marcelo, quando eu falo que eu sofri uma morte súbita, que eu infartei. As pessoas confundem muito isso. Dá para você falar um pouquinho? Porque quando a gente fala assim, sofreu uma morte, você infartou. Isso é muito comum, a gente não saber a causa morte. E o infarto ser dado como diagnóstico daquela morte. Primeiro, a gente tem, hoje, por exemplo, em São Paulo, a gente consegue fazer exame genético pós-morte. Fora do Brasil, por exemplo, em outros centros maiores, São Paulo, em alguns lugares, a gente consegue, por exemplo, escanear, fazer uma ressonância de um indivíduo que acabou de falecer para ver se existe alguma anomalia estrutural daquele coração. Não é a realidade do Brasil, né? E o infarto, sem dúvida alguma, é causa de morte súbita, talvez seja a maior causa de morte súbita, mas a gente sabe que em torno de 20% da população que tem uma morte súbita é de causa indefinida, tá? Muito provavelmente por condições genéticas ou por outras condições em corações estruturalmente normais. É importante a gente só frisar aqui que a morte súbita é o evento de morte causado até 1 hora após o início de sintoma. Tá? Não é aquela situação que o paciente fica 1 semana internado, tem um problema de coração diagnosticado e vem a falecer. Realmente é uma morte instantânea. Ou uma situação, por exemplo, daquela morte dormindo. O paciente foi visto bem até o momento de dormir e aí ele foi encontrado morto, por exemplo, pela manhã. Mas o último relato é de que ele estava vivo. Então, isso é morte súbita. Durante muito tempo, a gente ouvia só falar de morte súbita em atletas. Hoje, acho que a gente ouve isso mais em pessoas como eu, pessoas normais, que fazem atividade física normal. O que mudou? É a informação que mudou? Hoje a gente tem mais informações sobre isso? Ou realmente tem acontecido mais? Porque até eu sofri uma morte súbita, eu achava que só acontecia em atletas. Era realmente a gente não tinha a gente não via isso, né? A gente ouvia aquele atleta jogando, morreu. E aí eu sofri uma morte súbita, tô aqui. Mas isso é muito comum, os números hoje. É uma doença que acontece muito, né? As arritmias, elas levam a quadros de morte mesmo, e isso às vezes não é muito divulgado. Como que é hoje o quadro no Brasil? Hoje, então, a gente não tem, assim, estima-se hoje que os dados mais fiéis são da Europa e dos Estados Unidos, em torno de 350 mil mortes por ano, consideradas como morte súbita, né? Em torno de 20% dessas mortes, a gente, a princípio, não tem o diagnóstico da causa morte. Então, não é um número desprezível, né? Eu acho que hoje a gente tem mais ferramentas para poder falar em morte súbita, para poder classificar a morte súbita.
mas sem dúvida alguma a gente precisa ter a conscientização e entender, claro, que assim, existem doenças genéticas que causam morte súbita. Uhum. Isso ainda é um percentual menor. Entendi. A gente precisa, durante a nossa vida, cuidar do nosso coração. Sim. Então, por isso que é importante a gente ter um controle dos fatores de risco modificáveis. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma história familiar de doença cardíaca em indivíduos abaixo de 65 anos, por exemplo, eu, teoricamente, sou uma pessoa geneticamente mais suscetível a Sim. desenvolver um problema cardíaco. Isso eu não consigo mudar. Agora, hipertensão, diabetes, alterações de colesterol, triglicerídeos, sedentarismo, obesidade, interrupção do tabagismo, ter uma ingesta de bebida alcoólica que seja considerada adequada por semana. Isso eu consigo mexer. Então, eu acho que antes da gente falar em teste genético, causas atípicas, a gente precisa cuidar da saúde do nosso coração, sim, porque através disso a gente consegue ter prevenção de morte súbita, sem dúvida alguma. Hoje, se as pessoas que estiverem ouvindo a gente, se tiver pergunta, pode fazer, tá? Quais os exames? Se eu viesse hoje te procurar, não sofri, né? Não passei pelo que eu passei, mas eu estou ouvindo você falar e eu quero procurar um cardiologista. Quais exames hoje você faria para identificar se essa pessoa tem arritmia, se ela tem algum quadro que possa vir? O básico, os exames básicos. Eu acho que isso vai depender muito do sintoma, né? Eu acho que quando você tem sintoma, você tende a se aprofundar mais. A arritmia ela pode ser só um achado de exames habituais. Eu consigo ver no eletro? Se ela estiver acontecendo. Entendi. A gente tem algumas arritmias que são chamadas de arritmias paroxísticas ou intermitentes, e que elas vão aparecer pontualmente, em crises, em surtos, como a gente chama. Agora, a gente tem arritmias que acontecem com muita frequência, e no eletrocardiograma de consultório a gente conseguiria dar o diagnóstico. Sim. Tudo depende do tempo de observação que eu tenho daquele ritmo cardíaco. Então, exames que aumentam esse tempo de observação, eu tenho uma probabilidade maior de diagnosticar a arritmia. E uma coisa que é extremamente importante, quer dizer, eu saber se aquela arritmia ela acontece num coração estruturalmente normal ou não. Então, assim, não existe um combo, não existe um protocolo feito, isso vai depender do sintoma de cada um, da avaliação do cardiologista, inicialmente, e ele vai adequar isso a cada realidade. Entendi. Você já falou, mas aí eu vou pedir para você falar um pouquinho mais. O meu estilo de vida, né, alimentação, sono, exercício, eu posso minimizar esses quadros. Exemplo, tenho uma arritmia, eu não sei que eu tenho, não tenho esse diagnóstico. Mas vamos pensar que eu tenho uma arritmia. Se eu tiver um bom estilo de vida, eu consigo ter também vai demorar mais a eu ter esse quadro que vai mudar a minha condição hoje de vida, descobrindo ou não a arritmia? Se eu me entendo, deixa eu explicar de novo. Eu sou saudável, me alimento bem, faço exercício, eu tenho uma arritmia, mas eu nunca tive um sintoma, eu nunca percebi. Esse estilo de vida faz com que eu tenha reduza o tempo de sintoma? Vai demorar mais a ter esse sintoma ou não? Depende, né? Depende, mas pode ser. Por exemplo, a gente vê sintomas, por exemplo, relacionados com obesidade e distúrbio de sono. Então, pacientes que têm distúrbio de sono, distúrbios obstrutivos, apneia de sono, hipopneia, enfim, são pacientes que teoricamente vão ter mais arritmias, né? O limiar de arritmia ele é menor. Então, de fato, assim, quando você controla os fatores de risco cardiovasculares, o seu organismo ele fica menos inflamado, né? E com isso você diminui a ocorrência de doenças do coração, sejam arritmias, seja doença de coronária, doença de carótida, doença renal. Então é importante a gente ter controle desses fatores de risco. O que eu percebo, eu que trabalho com exercício, o que a gente tem visto hoje, eu não sei se você vê isso no seu consultório, mas nós estamos vendo pessoas mais jovens apresentando doenças que a gente ouvia falar lá de quando nossos avós, né? Então pessoas com 30, eu acho que eu tive o que eu sofri com 47, eu acho que eu estava nova,
Eu acho. Pelo estilo de vida que eu levava. E hoje a gente sabe, as pessoas dormem menos, o nível de estresse é maior, a alimentação ela não é tão adequada como deveria. Então, a impressão que se tem é que nós estamos desenvolvendo essas doenças mais jovens. Sim. Apesar de toda a informação que se tem, eu falo muito isso do exercício. Se fala muito em exercício físico, mas por que tem tanta gente obesa ainda? Né? Então, a gente precisa pensar nesses pontos, eu acho. Sem dúvida. Por exemplo, a fibrilação atrial é uma arritmia da parte de cima do coração. É a arritmia mais frequente na nossa prática diária. Não é uma arritmia que tem uma relação direta com morte súbita, mas tem relação com o desenvolvimento de doença cardíaca. É uma doença que, quando eu estava na faculdade, eu ouvia falar que era uma doença de idoso. Isso aí. Isso eu aprendi desse jeito. A gente tem visto hoje pacientes mais jovens portadores de fibrilação atrial. Eu acho que as pessoas estão mais expostas aos fatores de risco da doença cardiovascular. A genética tem chegado nesses pacientes com arritmia muito precoce, a fibrilação, por exemplo, para tentar explicar isso. Existe uma relação genética cruzada entre fibrilação atrial e doenças do músculo cardíaco. A gente não pode afirmar um gene específico para a fibrilação atrial. Mas isso levanta uma bandeira vermelha para que a gente pense, por exemplo, no aparecimento de fibrilação atrial em pacientes extremamente jovens, né? Porque não é uma coisa comum ainda. Mas Sim. Eu acho que a exposição precoce a esses fatores de risco, sem dúvida alguma, é um motivo de um surgimento atípico nessas faixas mais jovens. Medicação, Marcelo, pode levar a ter um evento de arritmia ou não? Pode. A gente tem medicações de diversos sistemas, neurológico, sistema renal, próprio sistema cardiovascular, que tornam o coração mais suscetível ao aparecimento de arritmias. E uma coisa que a gente vive hoje, que também aumenta o risco de arritmia, são as substâncias estimulantes, né, que devem inicialmente ser evitadas nesse contexto. Uma das coisas que a médica que me atendeu em São Paulo, ela perguntou se eu usava alguma substância para treinamento, né, para fazer atividade física como estimulantes. Exercício físico, né, muita gente quer saber, as pessoas perguntam, eu preciso evitar o exercício físico? Em algumas arritmias, sim. E em algumas arritmias, na maioria delas, não. Mas existem algumas arritmias pontuais e que têm uma relação muito forte com arritmias genéticas transmissíveis, que o exercício físico ele é proscrito. Eu não estou dizendo do exercício recreacional, eu estou falando do exercício físico de moderado a intenso. Isso de fato pode piorar, e tem algumas arritmias que o exercício físico acaba sendo um gatilho para arritmias malignas. E aí que cabe a avaliação médica. Então, assim, o exercício é importante, ele tem que ser feito de forma supervisionada, ele ajuda a combater os fatores de risco da doença cardiovascular. Então, o exercício físico ele é super bem-vindo para se tratar do nosso coração. Sim. Eu tenho algumas preocupações com o exercício físico e eu acho que a gente vê algumas situações de adversidade. Por exemplo, pessoas que fazem atividade física sem acompanhamento. Recreacional, faz por conta própria. Com exercícios extenuantes, submetido a condições ambientais extenuantes. O beach tênis na praia, por exemplo, em pleno verão. Eu acho que... Fatores ambientais, sobrecarga, exercício de alta intensidade. Mas você precisa entender o que você está fazendo e o ambiente que você está fazendo. Você precisa ter uma alimentação adequada, você precisa ter uma hidratação adequada e você precisa ter uma reposição hidroeletrolítica adequada. A gente precisa imaginar que você teoricamente vai desidratar, você vai perder eletrólitos e que você precisa repor isso. E para esse indivíduo isso não é bom. E para alguns indivíduos isso não é bom. Tá. Então, mas o exercício orientado, de baixa intensidade, vamos pensar num público de uma arritmia não tão grave. Tem como eu falar isso? Não tão grave, mas... Tem. Na verdade, o que a Sociedade de Cardiologia, a OMS, preconiza
São 150 minutos de atividade por moderada por semana. É isso que a gente precisa. É. Exercícios extenuantes não são fisiológicos, podem levar a condições patológicas, Sim. como o coração de atleta, mas isso é uma outra... É uma outra live, tá, pessoal? É uma outra conversa. Eu acho que ficaríamos horas aqui conversando a respeito disso. Mas é lógico, o exercício físico ele é sempre muito bem-vindo, exceto em algumas condições. Eu estou falando assim, condições muito pontuais, tá, pessoal? Não é uma coisa assim, talvez eu consiga enumerar umas 4 ou 5 situações muito pontuais que o exercício não é bem-vindo, mas, quer dizer, isso é muito pouco. A gente, até outro dia, estava conversando e discutimos sobre isso, o coração forte. Quando a gente fala de coração forte, não é um coração forte como o coração de um atleta. Eu acho que as pessoas, eu percebo muito isso, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que um atleta de alto rendimento, ele não é saudável. Correto? Porque ele tem uma carga de treino elevadíssima, ele ultrapassa o limiar fisiológico natural de um ser humano. E ele trabalha em condições muito extremas. Então isso não é saudável, mas é um trabalho dele, vamos pensar que é um trabalho. Então a gente não está aqui para discutir que o atleta ele não pode ou não deve fazer. Nós estamos falando para pessoas normais, pessoas que fazem atividade física para manter o coração forte, mas é um coração forte, saudável, né? Para que ele realmente possa ter uma força suficiente para as atividades da vida diária dele. Ou se eventualmente essa pessoa, entre aspas, normal, queira se tornar um atleta. De alto rendimento, que faça isso sob supervisão. Exato. Eu acho que esse é o grande problema. É você querer virar um triatleta, virar um maratonista, sem supervisão, fazendo tudo da sua cabeça por conta e risco. Isso eu acho que é complicado. Uma das coisas da arritmia que eu estava lendo e que eu li pelo que aconteceu comigo, você tem que ter uma progressão muito correta dos exercícios, né, para que você possa manter e fazer um desenvolvimento daquele indivíduo de forma gradual. Eu não posso... uma das coisas que eu percebi, quando voltei a fazer atividade física, eu voltei 30 dias depois. E voltei gradualmente a fazer atividade física. Eu não comecei fazendo uma intensidade que eu fazia. E o que a gente observa, vamos pensar naqueles 150 minutos semanais. A gente sabe que para quem faz atividade física diariamente, 150 minutos é pouco. Para nós que fazemos atividade. O que a gente vê da Organização Mundial da Saúde que está ali preconizando é o para me manter saudável. Sim. Mas existem pessoas, a gente sabe disso, que gostam de fazer atividade física todos os dias, 1 hora. Isso não tem problema, né, Marcelo? Não tem problema. Do momento que seja orientado, monitorado e com a liberação do médico, né? É o médico que vai falar, esse é o caminho que você tem a seguir. E uma coisa importante é que, assim, o fato de você ser portador de arritmia, inclusive até de pessoas que tenham dispositivos, como é o seu caso. A gente tem atletas profissionais que foram recuperados de morte súbita, que têm desfibriladores e que foram liberados para a prática de atividade Eu ainda não tive coragem. De alto rendimento. Então, tudo depende de individualização daquele paciente. Uma coisa que é super importante, que eu tenho o hábito no consultório de fazer a todo momento, que é uma coisa que se chama decisão compartilhada. Sim. Então, nada melhor do que ser claro com o nosso paciente e essa decisão ser tomada de comum acordo. E eu acho que você precisa ter supervisão de pessoas especializadas, seja do médico, seja do profissional de educação física, seja do nutricionista. Isso aí. Então, eu acho que é se cercar de cuidados para que a coisa vá bem e você não tenha nenhum tipo de problema. Uma das coisas que eu sempre falei isso com você e sempre percebia, quando eu voltei a fazer exercícios de uma intensidade maior e por mais tempo, uma das coisas que eu sempre levei em consideração era aquilo que você falava comigo. Teve até a experiência de eu ir para o beach tênis e a sensação que eu tive foi muito forte, uma intensidade muito alta. E você me perguntou, você acha que vale a pena isso? E eu falei assim, não. Porque realmente eu posso fazer exercício, mas isso foi uma decisão minha, né? E eu acho que isso é muito importante. Não fica na sua conta, não fica na conta do paciente, mas naquele momento, quando você disse para mim, você acha que vale a pena chegar a esse nível alto? Aí eu falei, não vale a pena. E aí eu recuei. Eu acho que tem uma... Você pergunta? Eu acho que tem uma situação que é muito importante e é uma situação que você pode ponderar com o seu médico. A primeira coisa que a gente tem que fazer, enquanto médico, é escutar o paciente. Saber das necessidades dele.
Eu tenho um amigo pessoal que pedala comigo, de Petrópolis, e ele tem um desfibrilador implantado. E o grande problema dele, no primeiro momento, era ele entender que ele estava desqualificado para fazer o esporte que ele gosta, Sim. que é ciclismo. E ele começou a entender que ele podia adequar o esporte dele àquela nova realidade. Então ele mudou o tipo de bicicleta, ele mudou o tipo de intensidade de esforço, ele atualmente está acompanhando com um arritmologista do Rio, por questões de distância, por questões de ser meu amigo pessoal. Mas, enfim, então é acompanhamento médico. Eu acho que as situações, elas são muito fáceis de serem adaptadas. Basta que isso seja discutido entre profissional e paciente. E aceitar, né, Marcelo? Acho que aceitar que a vida da gente muda. É uma nova vida a partir daquele evento. Eu que uso o desfibrilador. Por mais que eu tenha o desfibrilador, você sabe disso, eu tenho os meus medos, eu tenho as minhas ansiedades, as minhas angústias, mas eu hoje faço tudo o que eu fazia. De atividade física eu faço. Então, na verdade, eu acho que é a gente chegar nesse consenso médico-paciente, procurar um profissional de educação física que oriente para aquela prática, né? Porque a gente entra de uma forma mais segura, né? E aí você acaba voltando para a sua rotina. Normalmente, eu não faço uso de medicação, mas eu penso que as pessoas, quando têm a informação do médico, um profissional que lhe passa essa segurança, eu acho que a gente passa por essas condições de uma forma mais tranquila e tentando levar o corpo e adaptar o corpo a essa nova condição. Acho que sim. Tem pergunta para quem? Para Marcelo. O Dr. Cláudio Brito, ele fala aqui, excelentes profissionais, e ele pergunta, bebida alcoólica pode provocar arritmias? Pode. E é por isso que se considera uma quantidade pequena. Existe uma condição que se chama Holiday Syndrome, que é uma síndrome, a presença de arritmia, principalmente a fibrilação atrial, que acontece usualmente 2 a 3 dias de um processo de libação alcoólica. Normalmente são quantidades exageradas de álcool, mas vale lembrar que esse ponto de corte ele é muito individual. Entendi. Então, o que pode ser bom para mim, para causar toxicidade, pode não ser para você. Então, o que se orienta é evitar o uso contínuo, a exposição diária à bebida alcoólica. A gente sabe que o álcool também ele pode servir como gatilho para algumas doenças genéticas do coração e causar, por exemplo, miocardiopatias. E usar o álcool de maneira social e bastante ponderada. A Carol Camizão teria alguns sinais clínicos, eletrocardiografia ou genético, que realmente ajudam a identificar quem tem risco à morte súbita antes do primeiro evento? Tem, são achados. Né? Então, a gente consegue fazer isso se a gente der sorte de ter acesso àquele paciente. Entendi. Isso não é fácil. As ferramentas de identificar na população geral um indivíduo de maior risco e puxar esse indivíduo para perto, isso é difícil. Mas pode acontecer sim. O Pedro Maia, boa noite, doutor Marcelo. Em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada associada à arritmia, quais arritmínicos devem ser evitados e qual o motivo? Assim, nessa situação de insuficiência cardíaca, a gente não tem muitas medicações para arritmia para serem usadas. Usualmente a gente usa amiodarona, que são medicações mais seguras e são medicações habilitadas para esse paciente com insuficiência cardíaca. Algumas medicações são contraindicadas e aí vale do julgamento de cada profissional. O Ronald Borges pergunta: o uso de testosterona aumenta o risco de morte súbita por arritmia em pacientes com predisposição não conhecida? Então, a reposição de testosterona hoje ela isso é motivo de uma discussão longa. Existe hoje uma tendência à reposição de testosterona em pacientes com testosterona normal. É importante salientar que os trabalhos que são feitos com reposição de testosterona,
Eles acontecem em pacientes masculinos com hipogonadismo sintomático, Sim. mas a reposição supralimiar de testosterona ela pode levar, não necessariamente à morte súbita, mas ao aumento de risco de doença cardiovascular. Nice. Bom, o que você deixaria de informação para as pessoas que estão ouvindo a live com relação às arritmias? A gente não está aqui para assustar ninguém. A proposta da gente é conscientizar que são coisas que são doenças que podem acontecer, talvez estão ali perto da gente, e a ideia da gente é realmente orientar. Como eu acordei um belo dia, saí para trabalhar e passei pelo que eu passei, eu me sinto tenho uma necessidade pessoal de ajudar as pessoas. Mas você enquanto cardiologista, enquanto médico, especialista nessa área, o que você deixaria para essas pessoas que estão ouvindo a gente? Qual seria, não vou dizer mensagem, mas assim, presta atenção. Eu acho que a primeira coisa é valorizar sintoma, né? Então, eu acho que é a primeira coisa. Eu acho que qualquer tipo de sintoma é um sinal de alerta do nosso organismo. Então, a valorização do sintoma. A segunda coisa é a gente ter em mente que a gente precisa controlar os fatores de risco da doença cardiovascular. E saber que, se temos uma história familiar positiva para a doença cardíaca, para a morte súbita, isso é um fato relevante. Sim. Se já tivemos algum evento cardiológico, um infarto, ou temos alguma miocardiopatia, nós estamos numa população mais vulnerável e com risco maior. Então, usualmente são pessoas que já têm um acompanhamento médico. Sim. Mas eu acho que, ao aparecimento de sintomas, um profissional da área de saúde, um médico, deve ser procurado para esclarecimento. Usualmente essas pessoas vão ao clínico, vão ao cardiologista, e quando eles têm alguma alteração relacionada à arritmia, eles encaminham para o especialista em arritmologia. E para uma pessoa como eu, que está ouvindo aqui a live, que nunca teve nada, exames em dia, aconteceu o evento que aconteceu comigo. A partir do meu dia lá, que foi, o que essa pessoa ela tem que fazer? Ela tem que continuar se cuidando. Ela tem que continuar se cuidando. Procurar o médico. Ela tem que ter a rotina. A rotina. Amanhã eu tô aqui, tá, gente? Porque tem rotina. Ela tem que tratar a cabeça dela, que não é menos importante, porque é uma coisa que não traz consequências físicas, mas traz consequências psíquicas muito importantes. A gente eventualmente está falando de arritmias graves, arritmias malignas, arritmias que matam crianças, que destroem famílias. Então, mas a gente sabe que esses pacientes portadores de arritmia, inclusive arritmias graves, são pessoas que têm uma qualidade de vida normal, como você tem hoje. Sim. Então, eu acho que o acompanhamento, tratar a cabeça, porque são coisas que nos deixam mais instáveis emocionalmente, mais vulneráveis, isso é de extrema importância, mas acreditar que se a gente se cuidar, a gente pode ter uma qualidade de vida e a gente pode seguir em frente tendo uma vida muito próxima, ou se não, normal. Na verdade, se eu não tivesse uma vida saudável, um estilo de vida legal, talvez hoje eu não estivesse aqui falando com você. Pode ser. Né? Quem vai saber? Exato, mas... Eu acho, e assim, aí é uma opinião pessoal minha. Assim, eu acho que o seu anjo da guarda estava muito atento, porque você passou mal na sua academia, diante de dois médicos, três médicos, então assim, tudo foi feito muito rápido, e graças a Deus você está aqui, eu acabei ganhando uma amiga, ganhando uma personal, enfim, seguiremos juntos. Para encerrar, o que é o coração na batida certa? O coração na batida certa é o coração em ritmo sinusal, como a gente chama. É o ritmo fisiológico, é o ritmo do nosso marca-passo natural. Tudo que foge disso é arritmia, e a arritmia tem tratamento, tem acompanhamento médico. Pessoal, a gente vai encerrar, porque já são 8h40, a gente falou que seriam 30 minutos. Coração na batida certa é uma campanha feita pela Sobrac, e que eu e Marcelo, nós temos um interesse muito grande de fazer isso aqui em Cachoeiro.
Dr. Cláudio Brito, que está aí nos assistindo, a gente já trocou umas figurinhas. A gente quer trazer esse evento para Cachoeiro, a gente quer, em 2026, orientar mais as pessoas. Marcelo, enquanto cardiologista, eu, enquanto pessoa que sobrevivi a esse evento, eu acho que a educação em saúde e a informação em saúde é aquilo que a gente pode fazer para a sociedade. Enquanto profissionais da saúde, eu e Marcelo, nós temos um interesse muito grande de trazer essas informações para Cachoeiro, para a sociedade e para quem nos acompanha. Eu queria agradecer muito aí o pessoal que participou, gostaria muito que vocês seguissem as nossas redes sociais, porque são canais de informação, a gente vai estar sempre informando sobre questões que são importantes para cuidar da sua saúde e ajudar no que a gente puder através das informações. Marcelo, muito obrigada. Você quebrou o primeiro medo aí de fazer live, a mão tá gelada, ele tá nervoso, mas eu falei com ele que pessoas como ele, que são pessoas que falam com muita clareza, a gente já está nessa batida de 4 anos, né, de quando eu sofri a morte súbita, e ele tem uma clareza muito boa para falar, e eu acho que é isso que a gente tem que levar para a sociedade. Então, o desafio que eu fiz a ele é que a gente passe a informar mais. Eu acho que o privilégio que eu tive de grandes anjos, eu acho que a gente pode fazer isso de uma outra forma, informando através da rede social, através de canais de informação. Muito obrigada, que seja a primeira de muitas que a gente vai participar. Obrigado a todos pela presença. Boa noite. Boa noite.